Azen, eu queria aproveitar aqui, porque você foi correspondente muitos anos nos Estados Unidos, e mesmo depois de voltar ao Brasil, continua acompanhando a política dos Estados Unidos, e te pedir uma análise sobre o que está acontecendo, né? Primeiro, o paralelo entre o Trump e o Bolsonaro. O Trump vai sendo incluído nas investigações lá, né, nos Estados Unidos. E depois um fato que me parece inusitado, assim, pela primeira vez, um governo dos Estados Unidos, aí o Biden, de certa maneira, manifesta uma simpatia por um governo de centro-esquerda, que é o governo do Lula. Isso nunca tinha acontecido na América Latina. É uma situação bem diferente, né? Você acha que isso vinga, assim, é uma parceria entre o Biden e o Lula, ou é algo para o Lula olhar, mas desconfiando? Como é que você avalia? Isso é para valer? O Biden realmente está se aliando ao Lula nesse momento, porque tem um inimigo comum? Como é que você avalia isso? Bom, inicialmente sobre o Trump, ele está sofrendo muitas críticas nos Estados Unidos, né? O Rupert Murdoch, para quem não sabe, é um dos maiores empresários da comunicação, ele é dono do Wall Street Journal e da Fox News. Recentemente, todos esses meios fizeram muitas críticas ao Trump. Um editorial do Wall Street Journal disse que o Trump é o maior perdedor do Partido Republicano. Isso aí é um editorial do Wall Street Journal, dizendo que ele perdeu em 2018, 2020, 2021 e 2022. 8 dos candidatos ao Senado do Trump, que os republicanos consideravam essencial, Rodrigo, conquistar o Senado. 8 dos candidatos do Trump perderam. E um dado decisivo aconteceu na Geórgia, onde o cara que o Trump bancou perdeu a última vaga e os democratas ficaram com a maioria que os garante contra impeachment e muitas outras coisas de 51 a 49. Então, o Trump está sendo muito criticado nos Estados Unidos. Ele lançou até porque ele conseguiu levantar mais de 170 milhões de dólares em eventos nos últimos 2 anos. Porém, repassou pouquíssimo desse dinheiro, está guardando tudo isso para usar na campanha dele de tentativa de reeleição. Mas dentro do Partido Republicano, ele está sendo muito criticado, dizendo que a ideia de renegar a derrota dele é prejudicial aos republicanos e, portanto, ele não é um bom candidato para 2024. Ele vai ter um forte adversário, que é o governador da Flórida, o Ron DeSantis, já está pau a pau com ele nas pesquisas, e ele pode ser preso, né? Ele foi recentemente a CPI, vamos dizer, lá do Congresso americano, remeteu ao Departamento de Justiça várias acusações pelas quais o Trump pode acabar na cadeia. Então, Trump e Bolsonaro correm riscos em paralelo, né? Tanto lá quanto aqui. Quanto a essa questão, Rodrigo, do Biden, eu acho que sim. Você é futuro doutor em História, você acha que está próximo de se tornar doutor em História, sabe, por exemplo, que no Brasil o desenvolvimento do Sudeste e do Nordeste brasileiro tem grande relação com a dificuldade de navegação que existia entre o Sudeste e o Nordeste brasileiro. Portugal tinha uma relação, os navios portugueses tinham facilidade para chegar até aqui o Nordeste brasileiro, mas como o Atlântico Norte, as correntes giram sentido horário, Atlântico Sul, sentido anti-horário, nós tínhamos uma grande dificuldade de comunicação, de navegação interna aqui entre o Nordeste e o Sudeste, e isso foi um fato definidor. Eu uso esse exemplo porque o Brasil não tem como sair da América do Sul. O Brasil está como o México, né? Pobre México, tão longe de Deus, tão perto dos Estados Unidos. Nós estamos condenados à nossa geografia. E, recentemente, com a completa mudança da Rússia em direção à Ásia, desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, os chineses já compraram 44 bilhões de dólares em carvão, petróleo e gás da Rússia com desconto. A Índia teve um crescimento de 1000% nas suas compras e está vendendo a tecnologia que o Ocidente nega à Rússia. Portanto, está se formando um bloco asiático muito mais forte. Então, eu antevejo
que em 20 anos o Vietnã vai ter um nível, por exemplo, de vida, de qualidade de vida muito melhor do que o Brasil. As potências são lá. E o Brasil está condenado pela sua geografia, de certa forma, porque nossa grande produção hoje, que é de minérios e de agronegócio, os minérios não, mas o agronegócio, por exemplo, ele corre um sério risco, porque países africanos que estão muito mais próximos do mercado asiático, Etiópia, por exemplo, hoje é uma grande fornecedora de alimentos para o Golfo Pérsico. E países africanos estão se organizando a sua própria agricultura, então vai haver uma competição muito maior ao agronegócio brasileiro logo aí adiante. Então o Brasil vai ficando sem saídas. Então não é só o Biden que precisa do Brasil. Eu acho que também o Brasil, essa química entre o Biden e o Lula, essa relação, vai se fortalecer, porque o Brasil fica numa posição mais afastado desse novo centro que está se formando e vai precisar mais dos Estados Unidos. E mais, principalmente, Rodrigo, da França e da Alemanha, que estão muito enfraquecidas pelo aumento do custo do gás e aumento no preço dos seus produtos. Quem está ganhando com isso? Os Estados Unidos, que estão entrando lá vendendo gás que vai de navio e cujas mercadorias ficarão mais baratas, inclusive para disputar mercado com o Brasil aqui no nosso quintal. Então, colocar o mercadante no BNDES, colocar o Haddad na Fazenda e colocar o Geraldo Alckmin na Indústria e Comércio foram decisões fundamentais do Lula, porque ele está sacando, ele já entendeu, e todos eles já entenderam que o Brasil precisa agregar valor para enfrentar isso, o Brasil precisa de transferência de tecnologia, como fez com os suecos nos caças, e onde nós podemos ter mais força de negociação? Numa União Europeia enfraquecida hoje. França, Alemanha e, obviamente, com a grande potência que ainda resta. Então, acho que vai dar um grande jogo aí nessa recalibragem que o Lula vai ter que dar nas nossas relações com os Estados Unidos. Ou seja, não é só a parceria, não é só, entre aspas, só, né? Não é só porque o Biden tem lá o trumpismo nos seus calcanhares e o Lula tem o Bolsonaro aqui, né, também como a liderança de extrema-direita. É uma questão geopolítica do rearranjo da economia, como você explicou aí para a gente. O rearranjo em que o Brasil vai precisar fazer melhores negócios com os Estados Unidos, com França, com a Alemanha, para tirar proveito, especialmente da situação relativamente fraca desses países que precisam. E eles têm algumas tecnologias que podem nos passar. Por exemplo, a Alemanha é uma das maiores produtoras mundiais de turbinas para eólicas, né? Uma coisa que o Brasil precisa muito. Os Estados Unidos estão correndo atrás da China na produção dos aparelhos para captar a energia solar. Nós precisamos nós precisamos disso. Então, assim, acho que a sacada, acho que o Lula, Haddad, Mercadante e a experiência do Alckmin apontam numa direção que me parece muito interessante. Realmente, hoje a gente ficou muito feliz, eu acho, né? Com as indicações que foram feitas, não só pelo simbolismo, mas por parecer que eles estão entendendo para onde o Brasil precisa cair para não ficar sufocado, para não virar uma subpotência, né? Já não somos uma grande potência, mas para virar um sub do sub. Então, acho que é por aí. Muito bom. Ô, Azenha, muitos comentários aqui, tem muita gente falando que acompanhava desde sempre o Viu o Mundo, né? Que é o seu site, o seu blog. O Orlando Monteiro, eu não sei se você conhece de nomes, ele te conhece. Conheço o Azenha desde a TV Bauru, a partir de Ourinhos. Acho que de Ourinhos ele assistia a TV Bauru. A TV Bauru. Então, Rodrigo, sobre o Viu o Mundo, eu não sei, pouca gente sabe, né? Mas em novembro do ano passado, eu estava muito atarefado com muitas coisas ao mesmo tempo, televisão e tal, e eu me afastei do Viu o Mundo. Ele está nas competentíssimas mãos hoje, né? Formalmente passei para Conceição Lemes, que segue com ele. Eu não tô mais fazendo o blog,
E estou me preparando agora para futuros projetos profissionais, mas uma coisa mais tranquila, né? Eu tenho 42 anos dentro de carro de reportagem de TV de um lado para o outro e não dá mais, não. Já foi o suficiente. A Eliana Rodrigues agradeceu aqui a análise maravilhosa, essa análise. Essa é uma amiga minha, não pode? Isso aí Obrigado, Eliana. Obrigado. Aí tem também, quer ver, essa participação. Ela mesma manda outra aqui. Participação do Azenha, tem de ir para o canal de cortes, excelente e tal, elogiando a tua participação aqui ao vivo. Quem sabe a gente marca outra, Azenha, estabelece aí um horário e tal. Sim, quem sabe, podemos, vamos pensar nisso. Vamos pensar mais para frente. Bom, queria agradecer a Conceição Lemes, grande jornalista, diz aqui a Nilva. A Nilva, eu me lembro, ela comentava, eu lembro da Nilva ainda no blog, ela é uma leitora e uma comentarista. Conceição Lemes, cujo padrinho de casamento foi Luiz Inácio Lula da Silva, com a dona Marisa. Eles foram padrinhos de casamento da Conceição, a mais premiada repórter de saúde do Brasil. E ela deve estar felicíssima hoje com a indicação da Nízia Trindade, que é, para mim, a melhor indicação que o Lula fez em termos técnicos. A Nízia Trindade é uma pessoa do SUS, uma pessoa assim muito importante. A Nízia Trindade está nesse mistério, dá um valor a ele. Eu fiquei muito feliz hoje, Rodrigo. Não sei quanto a você. Você é uma pessoa mais crítica, né? Mas mas eu abri aqui o programa hoje, um pouquinho antes de você chegar. Eu vi que você estava aqui nos nossos bastidores acompanhando, destacando justamente Nízia Trindade, Aniele Franco, pelo caráter simbólico, né? E pelo fato de sai o general que estava lá no Rio de Janeiro quando morre a Marielle, sai do poder e entra a Aniele Franco na igualdade racial. O Silvio Almeida, pelo papel também de grande intelectual, grande liderança. Maravilhoso, né? Grande pensador do direito e da questão do racismo no Brasil. E, né, também o Geraldo Alckmin, pela função que ele vai ter, que você explicou muito melhor, colocando nesse contexto geopolítico. Eu achei que indicações muito importantes aí que o Lula fez hoje. Muito importantes.